Fala, galera do canal Rock Aviation, tudo bem com vocês? Galera, o episódio de hoje é um episódio muito especial, é um episódio em comemoração ao primeiro ano do canal. Quero agradecer demais a vocês aí que têm apoiado o canal, dado like nos vídeos. E para o Papos da Aviação de hoje, nós trouxemos uma pessoa que tem um coração enorme, muito generoso, que aceitou bater esse papo aí de primeira. Ele é spotter, é publicitário por vocação, foi o primeiro funcionário da Companhia Aérea Azul. Ele tem muitas histórias para contar e é palmeirense verde. Gianfranco Betting, Panda Betting. Vamos acompanhar como foi esse bate-papo. Panda Betting, seja bem-vindo ao canal. Fala, Rodrigão. Você tá bom? Bem, graças a Deus. E você? Super contente de estar aqui participando e, sobretudo, celebrando com você um ano do canal. Então, parabéns pelo Obrigado. trabalho e que venham muitos anos aí com o seu conteúdo e com a sua dedicação ao tema. Obrigado, Panda. Panda, conta um pouco, claro, que todo mundo já está cansado de saber quem é o Panda Betting, mas conta assim brevemente para quem começou a acompanhar o canal agora, caiu nesse mundo da aviação aqui de paraquedas e teve a sorte de cair nesse vídeo do Rock Aviation. Conta para a gente quem é o Panda. Enfim, o Panda Betting é o apelido do Gianfranco Betting, né, que é meu nome de batismo, que está nos registros civis da República Federativa Brasileira, e esse apelido eu ganhei do meu primeiro chefe na publicidade, o Lito, mas falaremos sobre isso em seguida. Sim. Enfim, eu nasci em 64, tenho 58 anos, nasci em São Paulo. Meu pai, falecido em 2012, era um jornalista, o Joamir Betting, minha mãe, a dona Lucila. Prendas domésticas, meu pai de origem alemã, minha mãe de origem italiana. Então eu sou meio frio e calculista, gelado como os alemães e meio passional, explosivo e tragicômico como os italianos, que é ao lado da mãe, o que provoca uma tremenda confusão o tempo todo. Às vezes eu reajo de forma gelada, às vezes de forma passional, e isso não é fácil nem para mim, nem para quem está em volta. A aviação é uma paixão desde que eu nasci, não tem muita explicação. As 3 primeiras palavras que eu falei na vida foram varig, varig, varig. Quando passou um avião voando em cima da minha cabeça, eu estava no Fusquinha verde do meu pai, ele guiando perto do aeroporto, passou um avião, e eu falei varig, varig, varig. Ele falou, o moleque tá falando aí varig, não é possível. E verdade, foram as 3 primeiras palavras que eu disse. E a paixão, o fascínio, é uma coisa quase que religiosa, assim, de uma doença pela aviação desde que eu nasci. Aos 9, eu tive a sorte de conhecer o fundador da Transbrasil, comandante Omar Fontana, que foi com a minha cara, assim, meio que me adotou. E pelo restante da vida dele, a gente nunca mais se separou. Ele cuidou de mim como se eu fosse um filho. Então, assim, do momento que a gente se conheceu até ele falecer, a gente foi muito próximo, a ponto dele me chamar para ir trabalhar na Transbrasil. Eu fui para lá, depois já como adulto e tal. E antes disso, na minha adolescência, ele me dava umas canjas incríveis, assim. Ele me levava para shows aéreos, para os eventos, me fez acompanhá-lo como secretário nas suas viagens de trabalho. Então ele chegava para mim no fim de semana, a gente sempre se encontrava no clube lá em São Paulo, né? E ele falava, vai fazer o que essa semana? Eu falava, não sei. Tem prova? Tenho. Quinta-feira eu tenho prova de geografia. Não. Quinta-feira você vai para Paris comigo. Eu falo, nossa, chefe, mas... Não, chamava ele de comandante, né? Nossa, comandante, mas... Peraí, deixa eu ver com meu pai. Pai, posso ir para Paris? Porra, aí, assim, eu não tinha a menor condição de grana, nem... E aí eu chegava na escola e falava, aí, pessoal, eu não venho amanhã nem sexta que eu tô indo para Paris. Os caras, você é paieiro, Panda, que isso, não sei o quê. Enfim, e eu ia acompanhando ele, ia como secretário e tal. Ele ia me ensinando muitas coisas. Então, eu tenho certeza de que, através da amizade dele, eu sou uma pessoa privilegiada, né? Eu pude ter o privilégio de aprender com um cara que foi um dos grandes líderes da aviação desde pequenininho, literalmente, né? E a gente estabeleceu uma relação muito afetiva, muito bonita, muito próxima, que em princípio causou
princípio, em meio e ao fim, causou muita ciumeira, né? Tanto por parte dos colegas lá da Transbrasil, quanto até dos familiares dele, né? Que falavam, pô, você não larga esse garoto aí? Na época eu ainda não era o Panda, eu era o Gian, né? Você não larga o Gian? E aí, só depois da morte dele é que eu descobri da forma mais surpreendente possível qual seria a origem dessa relação. Porque a dona Denilda Fontana, viúva do comandante Omar Fontana, que é uma pessoa de enorme fé e espírita, falou, olha, foi através do espiritismo que eu descobri que você, Gianfranco, foi pai do Omar em outras vidas. Então vocês tinham essa relação muito forte, porque o Omar estava sempre querendo saber e buscando a aprovação do pai dele, que no caso era você. Então, não é por outra razão que o Omar, sempre que tomava uma decisão importante, te consultava. O que você achou? Você acha que é por aí? E eu ficava meio chocado com aquilo, que eu falava, pô, mas ele tem idade para ser até meu avô, está pedindo minha opinião, né? Ou me tratando com essa deferência, com essa relação muito próxima mesmo, muito carinhosa, né? E, enfim, isso eu só descobri muitos anos, 15 anos após a morte dele, né? Essa revelação foi feita pela própria viúva dele, a dona Denilda. E eu hoje recebo isso como uma bênção, como uma coisa que eu não questiono. Eu passei a acreditar, até porque as evidências se acumularam ao longo da vida. E se essa é a verdade mesmo, né, se isso de fato aconteceu, eu tenho muita honra de ter tido Omar Fontana como filho em outras vidas. Porque o meu amor por ele, a minha dedicação, o meu fascínio, né, por ele como empresário, como líder da indústria, como mentor, é uma coisa absolutamente extraordinária até hoje, né? Eu penso nele todos os dias. Enfim, para começar falando da minha vida, da minha carreira, eu estou falando dele. E falaria sobre ele o resto desse nosso papo aqui, porque, cara, eu tenho de passagens com ele e a importância que ele tem na minha vida. Eu sempre digo, né? Mais importante que ele, somente meu pai, assim, na minha formação e na minha história. Assim, meu pai foi um cara gigante para mim, assim, também. E sempre com coisas muito positivas, assim. Mas o Omar Fontana foi um cara incrível, e aí eu cresci meio que na sombra dele, acompanhando ele, trabalhando com ele, até a morte dele no ano 2000, mas aí eu já estava encaminhado na aviação, publicidade, comunicação, que são as outras áreas que eu acabei me formando profissionalmente, né? E que eu faço até hoje. Até hoje eu trabalho em parte como publicitário, em parte como responsável pela área de produto, de marketing, de comunicação, de cultura, de empresas da aviação e de fora da aviação. Eu hoje sou consultor, né? Eu tenho clientes e eu trabalho para esses clientes e presto consultoria, aportando um pouquinho do que eu aprendi nesses 40 anos aí de profissão. E estou muito feliz fazendo isso. Moro nos Estados Unidos com a família e vou para o Brasil todos os meses, onde eu tenho outros clientes de outros projetos. E a gente vai tocando o barco dessa maneira, assim, né? Trabalhando em diferentes projetos, com diferentes ferramentas, mas o fato é um só, né? A minha vida, ela é construída ao redor da minha paixão pela aviação. E da música também. A música a gente pode falar, porque esse aqui é um canal de rock, então a gente daqui a pouco fala bastante de música, porque eu sou tarado por música e posso falar bastante sobre isso. Você respira, você acorda, dorme, veste e come aviação, né? Sonho e até às vezes eu namoro pensando em aviação. Então é uma coisa bastante obsessiva. Sim, não dá para pensar. Você é formado em publicidade, não? Não, é uma história curiosa. Eu queria ser piloto, mas eu usava óculos e eu não pude ser piloto comercial. Pois é, né? Quatro zóio, né? Isso. E aí ouvi e eu uso óculos desde os 7, né? Então perdi namorada porque eu usava óculos, aquela música, né? Do Paralamas, né? É perfeita aquela letra, né? Mas aí, como eu percebi que não podia ser piloto, eu comecei a desenhar aviões, depois fotografar aviões, e eu virei um grande fotógrafo, não no sentido de qualidade, mas de quantidade. Eu tenho 800 mil fotografias de aviões feitas ao longo desse período aí.
ao longo de mais de 40 anos, são 800 mil fotografias. Né? O seu acervo, ele chega... É que eu não sei a dimensão do acervo do Vito Cedrini, mas tá ali ou você acha que você tem mais material? Eu acho que eu vou te falar assim, eu acho o acervo do Cedrini, especialmente, somos amigos, né? Acho o acervo do Cedrini historicamente mais relevante do que o meu, porque ele fotografa há bastante mais tempo, né? Tá. Então ele cobriu um período histórico maior do que o meu. Por outro lado, eu viajei muito mais que o Cedrini. Então o Cedrini, ele tem basicamente fotografias feitas no Brasil das companhias que operaram pelo Brasil e tem fotos absolutamente esplêndidas, né? Ele é um dos decanos do hobby de spotter no Brasil. Mas o que eu tenho, diferentemente do Cedrini, é que eu viajei muito. Então eu tenho foto em mais de 100 países, porque eu viajo muito a trabalho, eu viajo muito por hobby e viajo muito para fotografar avião. Eu saí do Brasil várias vezes somente para fotografar avião. Então, eu te diria que seriam coleções complementares. Porém, o peso histórico da coleção do Cedrini é maior do que o meu, porque ele cobre um período mais longo. Ele continua fotografando, né, até hoje, e ele começou bem antes do que eu, 20 anos antes do que eu. E ele pegou, no meu entender, uma fase dourada da aviação. Né? Ele pegou Sim. Os aviões a pistão, turbohélices, jatos, Concorde, enfim. Eu não peguei isso. Comecei a fotografar com regularidade em 1980, quando eu ganhei meu primeiro equipamento mais profissional, assim, vamos dizer. Mas o Cedrini fotografa desde os anos 50, né? Então ele tem uma coleção magnífica. O que eu tenho, que ele não tem, é ter fotografado na Coreia do Norte, em lugares esquisitos, em Fiji, né, no Tahiti, estava lá fotografando avião. Mas enfim, a coleção dele é absolutamente incrível. E quanto ao número de fotos, talvez eu tenha um pouquinho mais, porque no mundo digital a gente faz muita foto, né? Ah, sim, com certeza. A paixão pela fotografia nasceu ali junto com a necessidade de guardar aquelas imagens. Exatamente. Assim, dos 5 anos em diante, eu comecei a desenhar aviões. E meu avô, que foi o cara que na prática me criou mesmo, mais até do que meu pai, ele era um cara muito culto, assim, falava 9 idiomas, era um cara muito especial. E ele me ensinou a desenhar, ele me ensinou conceitos de sombra e luz, perspectiva e tal. E ele fez uma coisa muito valiosa, ele guardou todos os desenhos e colocava a data nos desenhos. E esse acervo, né, esse arquivo de desenhos é interessante porque você vê a evolução, né, de traço, de acordo com a idade, né? E você já vai vendo o comportamento obsessivo com a aviação, né? Então já tem avião da Cruzeiro com 9 anos de idade, Sadia, das companhias da época, assim, né? E aí, eu peguei e falei, poxa, mas desenhar ainda é pouco, né? Eu queria ter foto desses aviões, né? E eu comecei a colecionar aquela revista Flap Internacional, do nosso saudoso Carlos Espagar, que desapareceu, faleceu agora dia 20 de dezembro último, né? E com tudo isso eu fui me apaixonando, e aí quando eu ganhei esse equipamento aí do meu pai, em dezembro de 80, aí eu estava com a faca e o queijo na mão, comecei a fazer fotos e guardar essas fotos, os negativos, com extremo cuidado a partir de então, e a minha coleção começa em dezembro de 80 e segue adiante. Essas fotos em negativos você já digitalizou, não? Olha, eu te diria que eu digitalizei aquilo que eu considero as melhores fotos, né? Então, são aproximadamente 300 mil fotos em negativo e em positivo, porque assim, de forma muito sucinta, eu fotografei em negativo de 1980 a 90. Tá. Em 90, eu troquei de negativo para positivo, para os cromos, para os slides, né? Sim. Que tem uma qualidade superior, conservam melhor do que o negativo, tal. E aí eu tive um desastre assim na minha coleção, que foi o seguinte: eu sou capricorniano, eu sou um cara muito metódico, e eu tomei o maior cuidado de preservar os meus negativos da maneira que eu acreditava que era suficiente. Então eles vinham naqueles
aquelas embalagens de plástico, né, onde ficavam aquelas tirinhas, né? E eu dobrava aquilo, colocava dentro de um envelope de papel. Esse envelope de papel ganhava uma numeração e uma breve explicação de data, local e o que tinha lá dentro. Esses envelopes de papel iam para caixas de madeira que eu comprava especialmente para isso, no tamanho correto para condicionar os envelopes. Eu jogava um saquinho de sílica gel para manter a umidade fora e falei, pô, tô bonito, né? Tá bem guardado. E deixava isso no fundo de um armário. O que aconteceu, sem que eu tivesse conta? Essas tripas de plástico, era plástico nacional, e eu não sabia que o plástico nacional de má qualidade, ele é quimicamente instável. Depois de um tempo, ele começa a se dissolver. E como que ele se dissolveu? Colando nos negativos e destruindo uma parte importante dos negativos. E quando eu me dei por conta, a coleção já tinha ido, sei lá, 60%, 70% não teve solução, não teve salvação. Então, a despeito de eu acreditar que eu estava fazendo tudo certo para preservar, eu não contava com o fato de que o material nacional, né, esse plástico nacional, é quimicamente instável, e esse plástico grudou e destruiu uma parte importante dos negativos. Então, quando eu falo disso, eu fico, assim, arrasado. O que sobrou são as cópias em papel. Algumas eu já digitalizei. Mas te diria que do papel eu devo ter, sei lá, 5%. Dos cromos, né, dos positivos, eu devo ter uns 25, 30% digitalizado. E o resto, né, que eu comecei a fotografar digital para valer em 2003, o resto está claro, salvo nos arquivos digitais, com 5 cópias. O cromo é mais fácil de armazenar, né? Você pode deixar eles todos juntos que eles não têm contato um com o outro. Exatamente. Não, e depois que eu descobri tudo isso, eu comprei material importado, quimicamente estável. Eu fiz uma sala escura na minha casa em São Paulo, onde eu controlava a temperatura e umidade com desumidificador. Ela permanecia escura o tempo todo, ou seja, se você pega um negativo meu, um positivo feito nos anos 80, você olha para ele, parece que a foto foi feita semana passada. Está assim, perfeitamente conservado, sem pó, sem umidade, enfim, está uma coisa meio cirúrgica, assim. E, como eu te diria, né, sei lá, 30%, 40% desse material, que eu considero o material realmente digno de ser digitalizado, já foi, né? Ainda falta, sei lá, mais umas 50, 60 mil imagens para digitalizar, mas isso também, de forma metódica, eu faço. Tem dia que eu falo, bom, agora eu vou digitalizar fotos por 2 horas e, sei lá, digitalizo mais 80, 100 imagens. Tal. Vou E para fazendo isso com critério. armazenar tudo isso? Também, né, graças a Deus eu consegui morar num apartamento aqui em Miami com um pouquinho mais de espaço, então eu construí um armário especial para isso. Está tudo colocado em álbuns incríveis, assim, em termos de qualidade, separado por empresa, por tipo, por continente. Cada continente, na lombada dos álbuns, tem uma cor. Então, por exemplo, as fotos de companhias aéreas e operadores do Extremo Oriente, as lombadas são vermelhas. Então, você abre o armário, você vê uma sequência de álbuns vermelhos, esses são da Extremo Oriente. Laranja, Oriente Médio. América do Sul, amarelo. América do Norte, azul claro. Né? E por aí vai. Né? Então, você olha, fica até bonito de olhar e está separado ou por país ou por operador. Então, por exemplo, a British Airways tem 6 álbuns. Né? A Lufthansa tem 7 álbuns. A Varig tem 5 álbuns. A TAM tem 4 álbuns. Né? Então, cada álbum acondiciona um tipo de aeronave. Então, você fala assim, quero ver tudo que você tem de Fokker 100 da TAM. Puxa o álbum número 2 da TAM, dentro daquele álbum só tem Fokker 100. E o Airbus 320 e 319, está no álbum seguinte. E o A330, outro álbum. Né? Então, assim, fica, para eu que conheço, sei o que está lá dentro, é muito rápido. Né? Você fala assim, Panda, eu queria ver o que você tem da Pan American. Então vai lá, América do Norte, Panam, puxa, tá lá. Deixa eu ver o que você tem de 727 da Pan American. Mas pro final tá aqui. Né? E o que é pior, muitas vezes eu sei a matrícula do avião que a pessoa está pedindo, assim, né? Eu sei de cabeça. Você fala, Panda, você tem foto do November 737PA, um 747-100 da Panam? Tenho, fiz no aeroporto de Heathrow em 1990. Cara, você está de brincadeira, você não pode lembrar disso. Peraí, vamos lá. Abre o álbum e fala, tá aqui. Ó.
Caramba, Panda, como é que você lembra isso? Fala, eu não sei como eu lembro, só sei que eu lembro. Isso é uma característica do capricorniano, porque eu Você também também sou é? e sei aonde está tudo, o lugar que está, como está, e se alguém mexe, tira do lugar, aí eu me perco. Aí eu me perco, mas eu Fica sei onde está doente, né? tudo. Então, Que dia você assim, faz aniversário? 24 de dezembro. Ixi, é a vida inteira ganhando presente só. Tá bom, É ok. isso. Isso. E isso você está falando de mídia física. E a mídia digital? Você armazena em nuvem? Você Cara, tem. é, eu armazeno em nuvem um pouquinho a contragosto, assim. Eu sou old school. Então, o que que eu fiz? Eu comprei 5 HDs e tenho 5 cópias. Então, quando eu Perfeito, faço uma foto, eu perfeito, copio ela mais 4 vezes. E eu perfeito. tenho as fotos no Brasil e nos Estados Unidos. Eu tenho as fotos em 3 endereços diferentes. Tenho em 2 lugares no Brasil e um nos Estados Unidos. E é de propósito que é para, assim, roubo, assalto, incêndio, furacão, vendaval, Sim. invasão ucraniana. Assim, vai ter sempre um para sobrar. Sempre deu certo? Não. Eu já perdi arquivos. Perdi, aliás, no meio da pandemia, eu saí com HD aqui dos Estados Unidos, sem cópia, e fui a viagem inteira pensando, falei, pô, eu tô sem cópia dessas fotos, eu tô sem cópia desse HD. Chegando lá no Brasil, a primeira coisa que eu vou fazer é copiar, porque eu estou indo contra os meus princípios de ter 5 cópias, né? Sim. Que me acontece, cara? Eu chego no Brasil, ponho o HD externo em cima da mesa, aí falando no telefone meio desatento, eu fui lá abrir o meu laptop e a tela do laptop relou assim, bateu na quina do HD, o HD que ainda não estava ligado nos cabos, saiu voando e se espatifou no chão. E perdi. Perdi Mas 4 meses de fotografia. você não tentou recuperar esse HD? Nada? Tem. Tentei, mas era um HD de 12 terabytes e os HDs de 12 terabytes, eles são muito especiais. Eles têm, acho que, gás hélio dentro deles. Tá. E as empresas que recuperam avisaram, falaram, olha, esse é o único que não tem recuperação, porque nesse ambiente do gás hélio, quando você abre, você não vai ter como rodar de novo. Enfim, me deram uma explicação técnica lá e eu fiquei desarvorado, assim, fiquei furioso mesmo. Fotos Assim. irrecuperáveis ou que você consegue, na sua maioria, novamente? Ah, assim, As aeronaves. da foto, de uma certa maneira, toda foto é perdida, né, é irrecuperável porque ela é única. Não eram coisas históricas, né? Não são aviões que falam, não, esse nunca mais, né? Mas doeu, porque assim, teve 2 ou 3 viagens feitas especialmente para fotografar, com resultados legais, enfim. Então você fala, puxa, aqueles 4 dias que eu passei fazendo aquelas fotos, não existe mais. Assim, aquilo que você estava curtindo, que você estava feliz porque você tinha pego, você perdeu, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, porque para qualquer pessoa que colecione, né, qualquer coisa, de vinil a filatelista, selo, livro, quem tem cuida, né? É um velho ditado. Então você tem que cuidar, né? E a única maneira dessa coleção te dar prazer, né, é cuidando. E eu que Sim. sou muito amigo do Vitor Cedrini, uma vez fui ver a coleção dele lá no apartamento dele em Copacabana, né? E ele falou, olha, a Panda tá meio desorganizado, tal. Eu falei, tá bom, vamos ver. Eu entrei lá no quarto em que ele guarda e assim, meio desorganizado é uma maneira muito gentil, assim, porque ele não tem critério nenhum. Eu falei, Vitor, você tem uma das coleções mais importantes do Brasil. Cara, não pode deixar assim em caixa de sapato, né? Ele falou, mas eu sou assim mesmo, eu não cuido. Eu falei, pô, Vitor, mas sabe, se eu te pedir uma foto agora de um determinado avião, se eu chegar para você e falar, me dá uma foto aí do Delta Tango Delta, um DC-10 da KLM. Ele fala, eu sei que eu tenho foto desse avião. Eu falei, mas cadê? Ele falou, tá dentro desse armário. Então, assim, tão importante quanto fazer a foto é cuidar dela, né? Manter ela num lugar que você conheça, reconheça, que você possa acessar. Porque de outra maneira, é o que acontece com a coleção do Vitor, né?
Falei, pô, Vitor, eu queria achar uma foto do, sei lá, DC-8 da Aeroperu no Galeão. Ah, eu tenho várias. Então, deixa eu ver uma. Panda, pra achar isso daí. Abre o armário, fica olhando para o armário e fala, tá em algum lugar aqui dentro. Fala, pô, Vitor, mas isso aqui é um armário com centenas de álbuns. Falou, então, tá aí no Tá meio. por aí. Tá por aí. Aí não dá, né? Aí não funciona. Mas, assim, eu amo o Vitor. Acho ele um mestre, né? Eu chamo ele de mestre Vitor Cedrini, né? Cedrini, né? E ele tem coisas extraordinárias, né? Enfim, a coleção dele é um verdadeiro sonho mesmo. Sim. Tem fotos... Que só ele tem. E só ele tem, exatamente. Que só ele tem. Perfeito. Atrás de você tem bastante diecast. Você coleciona? Sim. Outra paixão. Outra paixão porque é relacionada à aviação, né? Então, acho que já passou de 1000, né? Acho não, com certeza. E eu agora eu tenho preguiça de contar quantos eu tenho, né? Porque eu continuo comprando uns 10, 15 por mês. Mas eu não sei mais quantos eu tenho. Eu sei que é uma coleção já importante, assim. Teve algum que você procurou e não achou? Teve um que eu sofri muito para encontrar, mas graças a amigos no Brasil que colecionam, eu consegui. E é assim, você fala, o que ele tem de tão especial? Não, era um 737-200 da VASP, que eu fiquei mais de 2 anos procurando, até que um colecionador brasileiro se encontrou em dificuldades econômicas e precisou vender a coleção. E aí, como ele sabia que eu queria muito o avião, ele me escreveu e falou, Panda, é com dor no coração, mas eu estou vendendo parte da minha coleção, tenho esses modelos aqui, se interessar. Eu falei, pô, já interessou, né? Então, dessa maneira eu consegui encontrar esse avião aí, que é um 737 da VASP. Mas o forte da minha coleção, eu compro quase tudo, não. Eu tento comprar tudo que sai de aviação brasileira, né? Todos os modelos, em todas as cores e escalas, né? São basicamente 2 escalas, né? Um 200 e um 400 que eu tenho. Alguma coisa em um 500. E tem alguns aviões, por exemplo, o britânico VC-10, não DC-10, o VC-10 é um avião que eu amo, então o que tiver de VC-10 no mercado eu estou comprando. Assim. Que é coisa de quem coleciona, né? Você tem predileções dentro da coleção. Exatamente. Não dá para colecionar tudo de todos, né? Não. Mas você vai direcionando, né, a sua coleção. E sim. acaba ficando única, né? Tem um cara no México que ele tem tudo de todos. Ele tem um acordo com os fabricantes, então os fabricantes já reservam qualquer novo modelo, uma cópia para ele, enviam e mandam a nota junto. E ele tem provavelmente a maior coleção de diecast do mundo. É um cara que tem assim muita grana, que ele tem espaço e grana para fazer isso. E ele virou uma referência, assim. Né? Mas não é meu caso, né? Faltam as 2 coisas aí que eu acabei de citar, né? A grana tem fim, não dá para comprar tudo, e sobretudo espaço, né? Sim, sem dúvida. Espaço é sempre uma questão, né? Exatamente. Fora o espaço, né? Por exemplo, assim, eu entrevistei o Sérgio Gonçalves, que fez a enciclopédia do 727, e ele tem na casa dele lá o hangar de plástico. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer. E, inclusive, eu vou deixar o link dessa entrevista no card aqui em cima. Legal. E uma das preocupações dele eu tenho a minha coleção e depois que eu for embora, o que vai acontecer com essa coleção, né? Porque a preocupação dele, na realidade, é deixar um monte de tralha para a família ter que dispensar. Então, ele pensa em fazer um museu, enfim, uma ONG, onde essa coleção possa ir e ficar íntegra, entendeu? Sim. Que é o que aconteceu com o falecimento do Spagá, né? Ele deixou quase 60 anos de memória da aviação mundial, né? Brasileira e mundial, e isso se reflete em cardápios de companhias aéreas, em instruções de segurança, numa coleção prodigiosa de modelos e maquetes, enfim, está tudo aí agora
sendo questionado, né, que fim que isso vai ter. Panda, Transbrasil. Eu sei que para você a Transbrasil foi assim um marco na sua vida. O que você sente mais saudades? Claro, evidentemente tirando o Dr. Omar Fontana, mas assim de trabalhar na Transbrasil, daquela época. Olha, eu trabalhei na Transbrasil. O primeiro trabalho que eu fiz na Transbrasil foi com 12 anos de idade. Ele me convidou para criar as pinturas de 2 jatos que estavam chegando. Não criar o visual, mas sim criar a combinação de cores. E no final ele acabou aprovando e pintando 2 aviões com a combinação de cores que eu sugeri. Então esse foi meu primeiro trabalho profissional, assim, que documentado foi esse com 12 anos de idade. Não um catatal, né? Quer dizer, nem adolescente eu era uma criança ainda, mas enfim. Então eu tenho essa recordação que é muito afetuosa. Mas a Transbrasil, para mim, foi um choque cultural, ou diria até um choque cromático, né? Porque eu estava lá na minha infância, quando de repente passa um jatão, um Bach 111 colorido em cima da minha cabeça, e eu olhei para aquilo e fiquei em estado de êxtase místico, assim, né? Eu falei, que isso, um avião colorido, né? Porque até então os aviões eram todos sisudos, azul com uma faixinha, branco com uma faixinha azul, aquela coisa meio caretona, assim, né? Ninguém inovava muito. E o Omar, que sempre teve uma personalidade exuberante, enfiou as cores tropicais brasileiras nos jatos, né? Aquilo para mim foi um revolucionário. E eu te digo, foi um choque estético, mais do que um choque aeronáutico, assim, né? Eu falei, por que não, né? Por que não o mundo que a gente vive pode ser pintado de cores exuberantes, esfuziantes? Então passava um Bach 111 amarelo, depois vinha um azul, depois vinha um rosa e vinho, que até foi homenageado numa música do Toquinho, né? Naquela música Aquarela, né? Que uma hora ele fala, lá no céu vem um lindo avião rosa e grená. Você vê um rosa e grená, um Bach 111 da Transbrasil, Serra Delta Vita. Né? Ou ainda um Bandeirante, Tango Bravo Fox, um dos dois. Mas era um avião rosa e grená e não tinha dois. O único avião rosa e grená que podia ter passado em cima da cabeça do Toquinho era um Bach 111 da Transbrasil. Então, se sensibilizou um cara, um músico do porte, da importância do Toquinho, faço ideia para um guri que nem eu, né? Fiquei chocado com aquilo. E eu passei a ter uma verdadeira fixação, adoração por cores. Eu estudo cor, né? Hoje é parte do meu trabalho, mas assim, eu tenho livros que tratam sobre a psicologia das cores, tal. Isso tudo é consequência da Transbrasil. Aí ela pintou os aviões com aquele arco-íris na cauda e isso foi outro choque, assim, outra coisa que eu falei, meu Deus do céu, que empresa, que bacana, que não sabia nem a palavra marketing na época, né? Cuica a expressão branding, né? Que é muito mais recente. Mas enfim, aí eu fui descobrindo que eu tinha um verdadeiro fascínio pela maneira como os aviões eram adornados, né? E aí eu fiz uma conexão. Quando eu era criança, meu avô me ensinou a ter paixão por selos. Ele era um grande filatelista. E ele montou para mim uma coleção de selos de aviação, que eu tenho até hoje os álbuns. E aí, através da coleção de selos, eu passei a entender que existiam países e continentes no mundo. Fui atrás disso, descobri que cada país tinha uma bandeira e comecei a fazer a inter-relação das bandeiras com os países e com as cores dos aviões, né? Então foi aí, por exemplo, que eu descobri que a bandeira italiana era verde, branca e vermelha e que a Alitalia, a companhia aérea da Itália, tinha os aviões pintados com essas cores, né? Então, essa coisa de misturar geografia com heráldica, com vexilologia, né, que é a ciência que estuda as bandeiras, né, e com aviação, foi criando uma cabeça ligada no branding, na questão da construção da marca, da imagem e tal. E por incrível que pareça, é o que eu faço hoje para ganhar a vida, né? Eu sou consultor nessas áreas, assim. E acabei criando a identidade de várias empresas aéreas no Brasil e no mundo, né? A última foi a Breeze nos Estados Unidos, né? Uma companhia aérea aqui, baseada aqui. Então, cara, essas coisas foram se misturando e eu devo tudo isso, para resumir um pouquinho a resposta, né? Eu devo tudo isso aos meus anos formativos na Transbrasil, a maneira sexy, sedutora que o Omar Fontana tinha de enxergar o posicionamento da marca da companhia, né? Porque
eu sempre digo isso para os meus clientes, né? Assim, você tem que fazer sua marca ser sexy, cara, no sentido mais amplo, ela tem que ser desejada. E Sim, muitas vezes, o uso criativo da cor é uma maneira de você fazer sua marca se tornar mais atraente, e vem daí dessa questão de sexy e atraente a essa escolha de palavras, né? Marca sexy, Panda? Sim, uma marca tem que ser sexy, mas pode ser uma instituição financeira sexy? A sua maneira pode ser sexy também, ou seja, o sexy é para indicar que ela tem que ter appeal, né? Sex appeal. Ela tem exato. que apelar aos olhos de quem está enxergando essa marca. Companhia aérea, aí você pode dividir em dois a sua resposta em duas partes, antiga e atual. A companhia aérea favorita. Ah, e claro, nacional e estrangeira. Olha, a minha companhia aérea nacional favorita vai ser sempre a Transbrasil, pelo pouco que eu já coloquei aqui, né? Claro, claro. Ela foi fundamental na minha vida, tal. E eu tenho uma ligação muito afetiva com a Transbrasil, né? Agora você fala assim, mas a Transbrasil era melhor do que a Varig? Não, não era, né? A Varig era melhor do que a Transbrasil sob vários aspectos, mas eu me construí como pessoa dentro da Transbrasil, então a minha vida, assim, a minha companhia, afetivamente falando, é a Transbrasil. Das antigas. Das atuais, sem dúvida nenhuma, é a Azul, porque eu também tenho uma história bacana na Azul. Eu fui o primeiro funcionário da empresa, fundador, então eu tenho uma relação muito especial, né, com a Azul, com as pessoas que lá trabalham, enfim, é uma relação certamente muito afetiva, né, eu me sinto muito responsável pelo que a Azul se transformou, pelo que a Azul de fato hoje é, porque parte do que ela era foi desenhada para ser desse jeito, né? Fui eu e mais o meu grupo que desenhamos a empresa, seu serviço, seu padrão, a maneira. Eu escrevi os speeches, né? Aquela frase, você já sabe, mas não custa lembrar, é necessário afivelar seu cinto. Se você já sabe, mas não custa lembrar, foi eu que escrevi, né? Não Que passei legal. para ninguém. Eu sentei no computador e falei, pô, a gente tem que ser informal, vou usar um tom coloquial, inclusive nos speeches de segurança. E a maneira como os colaboradores lá foram treinados para prover um serviço extremamente humano, de alta qualidade e tal. Então, tem uma relação muito especial com a Azul no Brasil. Das internacionais, eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração tremendos pela Pan American, né? Que é uma empresa que não existe mais, ela fechou em 1991, mas que foi, sem sombra de dúvida alguma, a mais importante companhia aérea da história da aviação. A aviação comercial no mundo inteiro é o que é, muito em função de decisões e de padrões que a Pan American instituiu ao longo da sua história, que começou em 1927. E, finalmente, outra que está no meu coração é a Lufthansa, por uma razão também pessoal. Foi a primeira empresa que eu voei. Meu primeiro voo na vida foi no avião da Lufthansa, então também não dá para esquecer isso. E porque a Lufthansa é a empresa aérea de bandeira da Alemanha. E a Alemanha era o país preferido do meu pai. E meu pai me ensinou a amar a Alemanha, né, desde criança. Ele transmitiu conceitos e fatores que me fizeram admirar muito a Alemanha e os alemães, coisa que eu até hoje sinto, né? Quando eu vou para a Alemanha, eu sinto uma energia muito especial, assim. Eu fui para a terra da onde os nossos antepassados saíram, né? Nós fizemos essa viagem, eu e meu pai juntos, foi uma coisa muito emocionante. E porque a Lufthansa é uma tremenda de uma companhia aérea, né? Ela é uma escola de como uma empresa aérea deve ser gerida, enfim. Então, assim, essas quatro, né? No Brasil. Esse trecho que você voou foi Rio-Frankfurt? Não, foi Viracopos, Rio, Rio-Dakar, Dakar-Frankfurt, Frankfurt-Munique. Tudo numa pegada só. Estou falando de 1979, né? Então, essas escalas eram comuns, né? Tanto que o avião que decolava do Rio não tinha autonomia para ir direto para a Alemanha, tinha que fazer uma escala técnica em Dakar, no Senegal. Né? Era E qual? era um Constellation? DC-10, não, Ah, DC-10. DC-10. É, DC-10 já era jato, já. já era, foi em
E no dia 12 de dezembro de 1979, voo LH501, a matrícula do DC-10 Alpha Delta Juliette Oscar. E aí a gente chegou em Frankfurt, conectou com o Boeing 737 da série 100, aquele curtinho. Sim, sim. Alpha Bravo Echo Yankee. E aí a gente completou a viagem até Munique, assim, que foi o primeiro destino que realmente a gente chegou na Europa, assim, e Você tinha fez quantos turismo. anos? Tinha 15, mas eu já anotava tudo num diário de viagem, tá tudo anotado. E fotografava? Sim, mas não fotografei muito, porque era aquela coisa de grana curta. Meu pai comprou os filmes antes da gente viajar, então ficava miguelando, eu ficava contando, né? Falava, bom, esses Tá. filmes têm que durar até o final da viagem, vai ficar um mês na Europa, não dá para sair fotografando tudo. Sim. Então, infelizmente, eu tenho tenho praticamente nenhuma foto de dentro dos aviões, né? Eu tenho antes de embarcar o avião no solo, assim, tal, mas aí não tenho fotos da viagem. Eu dava um braço esquerdo e o braço direito para poder fotografar. Naquela época, como eu fotografo hoje, né? É que a gente não tinha grana, era um filme só para passar o dia inteiro no aeroporto, fazia 24 fotos, né? Sim, exatamente. E outra, era caro o filme e era caro a revelação do filme. Pois é. Mais caro ainda. Mais caro ainda. Quem não viveu essa época não sabe do que a gente está falando. Não, e a mesada contadinha, né? Então Exato. você falava, bom, esse filme de 24 poses, ele tem que durar até 1º de junho. Então, às vezes eu ia para o aeroporto, passava a tarde inteira, fazia 3 fotos, né? Porque, enfim, você ia contando as fotos que faltavam, não tinha grana, Sim. enfim, não tinha grana para revelar, tal. Eram outros tempos. Né? A pintura mais bonita de companhia aérea, também dividida em 2 tempos, antiga e nova, atual. Olha, eu estou falando porque assim, eu sei que, por exemplo, de repente no 747, puta, uma pintura dessa empresa fica melhor do que da outra, e no 777 é outra coisa, mas assim, aquela que você fala, pô, não, essa cai bem em qualquer aeronave e tá. essa aí, assim. Para mim é a primeira colorida da Transbrasil, da geração clássica, vamos dizer. Era uma coisa extraordinária, assim, os primeiros coloridos da Transbrasil. A parte o choque cultural e cromático, né, como eu estava falando, eu olho para ela e ela me convence até hoje. Eu falo, que beleza, qualquer avião nessa pintura fica bonito, assim, né? Qualquer avião. Então, assim, eu realmente gosto muito de cor e acho essa pintura extraordinária. Em segundo lugar, no Brasil, a Cruzeiro, aquela última pintura da Cruzeiro, que foi inaugurada com a chegada do 737-200 em 1975, que eu acho que é escandalosamente linda, assim, é um escândalo de linda. O nome é lindo, Cruzeiro. O logotipo, né? O logo, a constelação com aqueles 5 quadrados, Sim. é de uma felicidade, de uma força gráfica estonteante. É aquela faixa que sai do queixo, assim, depois sobe na cauda, aquilo lá é um negócio extraordinário e copiado em vários lugares do mundo, né? Várias empresas copiaram. A Cruzeiro, o 727 para mim, com aquela pintura era... Era de rasgar. Exato. Né? De, né? Rasgar de lindo, assim, é de uivar de lindo, né? E os saudosistas vão falar, é a pintura clássica da Varig. Fala, ela foi bonita nos anos 50, depois ela envelheceu. Sim. E eu ficava louco da vida porque eu achava que a imagem da Varig não era apenas tradicional, era envelhecida, né? E a gente tem aí um padrão que depois de 15 anos você precisa rever, dar um tapinha na imagem corporativa de qualquer empresa, né? Essa é mais ou menos a vida média. E a Varig ficou quase 40 anos sem tocar na pintura, né? Quer dizer, não pode, né? Uma coisa é você ser tradicional, outra é ser careta, né? A Varig tinha uma imagem que foi bonita quando o Constellation chegou e foi ficando anacrônica a partir do DC-10, em 74, quando a pintura já tinha 20 anos. A introdução do DC-10 era um motivo muito mais do que razoável para ter dado uma melhorada. Mas aí eu sei que isso vai valer caixas de tomates e ovos jogados na minha cabeça, porque a turma defende a imagem da Varig, né? Sem qualquer alteração.
E lá fora, hoje eu gosto muito da Etihad, que eu acho que é uma pintura muito única, muito surpreendente. Para mim é a identidade corporativa mais feliz que tem voando. Aquele avião dourado, tal, acho uma coisa extraordinária. E ela ocupa assim o primeiro lugar para mim. E uma que eu gosto sempre de citar, porque foi a primeira a pintar aviões com cores, foi a Braniff International. Sim. A gente precisa ser muito justo e dizer que a decisão da Transbrasil de pintar aviões coloridos foi, claro, inspirada nos aviões multicoloridos da Braniff International, que fez um trabalho de branding extraordinário e que vale até hoje a referência, até hoje, como um trabalho brilhante de branding, né? E tinha a campanha de lançamento, né? Que é The End of the Plane, né? Que é o fim do avião sem graça, né? O fim do avião borocochô, né? Que era o slogan que eles adotaram para comunicar que os aviões passariam a ser coloridos, né? E tinha, acho que 9 cores diferentes inicialmente. Cada avião com... eram 9 tons diferentes que eram aplicados a diferentes aviões. E claro, aí tem outras coisas que eu gosto muito, mas a lista é longa e se eu cito uma, eu tenho que citar mais 3, tal. Então essas acho que cobrem bem o espectro. A melhor experiência que você teve em companhias aéreas, desde o pré-voo ao pós-voo, aquela experiência assim que você falou, não, essa empresa aérea está no top 10. Tá, então vou te falar assim, voar no Concorde foi uma coisa extraordinária, né? Ainda que tenha sido um voo charter, mas foi bisupersônico. Air France ou British? British. Voar no Concorde foi uma coisa muito extraordinária. Aí, experiências de voo, né? Eu nunca vou esquecer uma primeira classe na Qantas, da empresa aérea da Austrália, que a gente fez Hong Kong e Sydney, e foi a melhor profissional de cabine que eu já vi na vida, nada chega nem perto dela, uma chefe de cabine que foi uma experiência assim estrondosa. A mulher parecia era um arraso, assim, chefe de cabine, era uma senhora, já tinha quase 70 anos, mas ela era absolutamente nunca vi nada parecido. Ela comandava o resto da equipe com um olhar, com graça, leveza, elegância, não dá para esquecer esse voo. Realmente esse voo não dá para esquecer pela atuação dela. Singapore Airlines, eu fiz um voo magnífico com eles também na primeira classe, que foi um Los Angeles-Tóquio, sentado bem na ponta do 747, assim, na lua de mel, aquela primeira poltroninha, assim, no nariz do avião, assim. Sim. E foi um voo totalmente magnífico, assim, foi uma coisa incrível. Eu fiz um outro inesquecível, que foi no 747-8 da Lufthansa, na classe executiva, com uma das mais belas e encantadoras comissárias que jamais me atendeu. Ela era tão bonita quanto competente. O nome dela até lembra, Jennifer Binder. E foi um voo Frankfurt-Washington. O 747 tinha menos de uma semana, 747-8, né? Tinha menos de uma semana de operação no mundo inteiro. E eu lembro que quando o avião começou a descer em Washington, eu falei, que diabo de viagem que tinha que estar acabando, cara. Por mim, eu ficava mais 10, 15 horas dentro desse avião. Com a Jennifer Binder, que é também uma profissional magnífica, assim. E voos no Electra, assim, acho que vou citar um que foi muito divertido, que foi uma vez que eu tinha uma moça que eu estava querendo sair com ela, e ela estava jogando duro comigo. E não queria, porque não queria tal. E aí um dia eu convidei ela para sair para jantar. E aí ela estava meio distraída, a gente conversando. Eu estacionei o carro em Congonhas. Ela falou, ué, nós não estamos indo jantar? Eu falei, estamos. Mas o que nós estamos fazendo aqui no aeroporto? Então, eu tive uma ideia, vamos jantar em Ipanema. E aí a gente subiu no Eletra, da ponte aérea, no VJU. E no final fomos jantar em Ipanema. Foi uma experiência bastante divertida, assim. E voltaram foi um Eletra também? Ou ficaram por no dia seguinte? Não, ficamos por lá, né? E aí voltamos no dia seguinte, também no VJU, né? Ele nos deixou lá, acho que umas 10 horas da noite, e no dia seguinte a gente trabalhava, né? Tinha que correr atrás do prejuízo, então no dia seguinte a gente pegou a ponte das 7 da manhã, também no VJU.
Mas isso faz tempo, assim, bem antes de eu conhecer minha esposa. Mas é uma experiência muito inesquecível, assim, pelo inusitado do que acompanha o voo, né? Sim, sim. E a pior? A pior foi essa é fácil também. A pior foi um 757 da American Trans Air, uma companhia de baixo custo na época dos Estados Unidos, que a gente teve uma tripulação uniformemente horrorosa. Todos os comissários e comissárias gritavam com os passageiros. Assim, foi um desastre humanitário, assim, foi um horror. No final eu estava até rindo, eu estava começando já a me divertir com a maneira como os tripulantes se aproximavam dos passageiros. Tinha uma senhora na minha frente que tinha que tomar remédio e a companhia não serviu nada, né? A gente voou de Chicago Midway para Los Angeles, um voo de quase 3 horas e meia, 4 horas, e eles não serviram nem um copo d'água. Aí a senhora tinha que tomar um remédio, nem água, cara, uma coisa. E quando a senhora chamou no botãozinho assim, né, e foi pedir um copo d'água, a comissária chegou, meteu a mão assim na poltrona dela, olhou para a senhora e falou, "What?" Nossa. E a senhora olhou para ela e falou, "Não, eu preciso de um copo d'água para tomar um remédio." A comissária olhou para ela, virou os olhos assim para cima, né, tipo, meu Deus. Pegou, voltou lá e quase que jogou o copo em cima dela. Eu já estava rindo, cara. Eu falei, como é que é possível ter uma tripulação tão incompetente, tão despreparada, tão distante da realidade de que eles estão lá como agentes de segurança, mas também para prestar um serviço, né? Então, para mim, esse voo entrou para a história. Assim. Eu saí do avião rindo, assim, era um riso nervoso, mas eu falei, como é que pode ser tão ruim, cara? Mas como é que pode ser tão ruim? Avião apertado, sujo, foi um desastre, assim. E aí, claro, tem aquelas experiências de voo, de atraso, de voo cancelado. Na verdade, essa foi no ano passado, assim, não tem nenhum ano. Eu peguei um avião da United para sair aqui de Miami para chegar em Atenas, na Grécia, levou 48 horas para chegar, só para você ter uma ideia. Deu tudo errado. Cara, foi uma coleção de coisas erradas. Aí eu cheguei com 48 horas de atraso, sem as malas. Então foi tudo errado. Mas acontece, cara. Isso Não, sim, claro. eu não sou daqueles que sai quebrando o terminal, né? Fala, paciência, deu errado, deu ruim, vamos que vamos. Também nem dá, né? Nem dá para sair quebrando o terminal. Eu acho isso um tremendo um absurdo, porque, assim, por mais que você tenha pressa, que você precise embarcar, que você precise chegar no seu destino, aquele funcionário que está ali no balcão te atendendo, que está no terminal, ele não tem culpa da operação da empresa como um todo, né? Mas o brasileiro, ele é barraqueiro, ele é mal educado. O brasileiro com dinheiro é pior ainda, porque ele se acha superior, né? Então ele fala alto, fala grosso, ele não leva em consideração. Sabe com quem você está falando? Já começa a jogar coisa em cima do colaborador. Enfim, essa é uma característica do povo brasileiro, que tem coisas muito bacanas, mas que, infelizmente, se comporta como uma criança birrenta quando as coisas não saem como deveriam, né? Sim, A gente sabe... No final do ano passado, enfim, teve lá o problema com o coelho, não foi lá no terminal em Guarulhos, e quem acabou pagando o pato foi o coelho, porque parece que o dono acabou caindo em cima da bolsa onde estava o tal coelho. E lamentável, né? Lamentável, enfim. Vergonha, né? Atraso existe, enfim, por um motivo ou por outro, ou pelo tempo, o destino está chovendo, está nevando, enfim, tanta coisa pode acontecer. O técnico, né? O avião não está pronto para sair, uma peça quebra. Tem 7 milhões de peças no avião, às vezes uma delas quebra. Né? Exatamente. É complicado. Dos livros agora, vamos falar um pouco dos livros do Panda. Esses caras aqui, ó, que estão bem aqui, ó. O da Varig aqui, o Tango Alfa Bravo aqui. Quantos livros já publicados? Publicados 17, e eu estou trabalhando agora no 18º, que é um livro sobre os quadrijatos, né? Os aviões a jato com 4 motores da primeira geração, DC-8, 707, VC-10, Comet, Concorde, enfim, Ilyushin 62, tal. Então, os Convair 880, 990,
Então, esse livro dos quadrijatos está sendo trabalhado. Eu ia lançar esse ano, mas não vai dar mais. Eu vou lançar ele em 2023. E provavelmente vou lançar volume 1, volume 2, porque é muita coisa para falar, muita coisa para mostrar. Então, acho que um livro vai virar 2 e o lançamento é em 2023. Mas o que eu mais gosto é que para escrever um livro eu tenho que ler 20, né? Sim. E isso é fascinante, né? Porque você é obrigado a estudar o assunto. Sim, exatamente. O teu tema, né? E isso ajuda a diminuir minha ignorância, assim, né? Isso que é mais legal. Qual que é o maior desafio na hora de você confeccionar, escrever um livro? O que eu acho mais desafiador é quando você tem que fazer a aferição das informações, né? Porque muitas vezes quando você entrevista alguém, essa pessoa vai te falar, olha, isso aconteceu no dia tal, pá, e você anota, né? Aconteceu no dia 13 de junho de 2003. Então tá bom, então você anota isso. Aí você vai lá no jornal ou numa outra fonte que você tenha, a informação diz que foi no dia 12 de junho, ou 14 de junho, ou 14 de julho, ou 1º de agosto de 2004. Você fala, opa, e agora? Né? Então fazer esse alinhamento, muitas vezes, é um tremendo desafio. E tem histórias, né, que você só pode pesquisar através do que esteja documentado em livros, em documentos, etc. Né? E muitas vezes as fontes não batem. Né? Então, por exemplo, para fazer a história da VASP, eu comprei da minha querida amiga Solange Galante, eu comprei dela, que ela havia arrematado num leilão, eu comprei as atas da história da companhia. As atas, todos os livros, com todas as atas, os encontros históricos da VASP, né? As atas históricas da companhia, que é um documento, são documentos valiosos, né? De 1933 a 1990 e tantos, tal, e eram todas escritas à mão, tal. E nessas atas constam informações valiosas, a compra de um determinado avião, a decisão de construir um hangar, a decisão de vender uma aeronave ou parte da companhia, enfim, está tudo lá registrado nessas atas. E aí você vê que o registro do que está na ata não necessariamente bate com o que a imprensa publicou, o que certos indivíduos deram como declaração. Então, isso para mim é muito desafiador. Então, como é que eu escrevo um livro, né? Eu vou lá e vou colocando em ordem cronológica todas as informações que eu encontrei, e depois que eu coloco essa linha do tempo, né? Mas são só verbetes, assim, né? 1º de maio chegou o primeiro A300 da companhia no aeroporto de Congonhas. Eu não elaboro, só coloco o fato e a data, né? E depois que eu acho que eu descobri tudo que tinha que colocar para fazer a história do livro, eu passo para a parte da literatura, né? Vou escrevendo, vou fazendo as ligações, vou colocando voz nos personagens, né? Então, o primeiro Airbus chegou a Congonhas na manhã de, sei lá, 1º de novembro de 1981. Aí eu encontro um jornal em que o presidente Júlio Angarita dá a declaração de que com estes aviões a VASP vai entrar numa nova fase da sua história. Então, aí eu pego um trecho do que ele falou e vou colocando junto com essas informações básicas e o livro vai ganhando uma certa musculatura, né? Como se eu fosse construir um corpo, né? Você primeiro coloca os ossos, depois vai colocando a carne e no final tem aquele polimento, né? Da pele, do cabelo, tal, assim, que é tentar dar uma tratativa um pouquinho mais literária, assim, né? Para que o livro não fique uma somatória de informações, né? Que tem algum ritmo, alguma coisa que seja mais gostosa, assim, ao estilo, né? Tem um dinamismo. Mas enfim, eu não sou escritor, né? Eu escrevo, é diferente. Eu não sou fotógrafo, eu fotografo, né? Então, as pessoas têm que dar um descontinho, assim, porque eu não tive formação técnica, nem para escrever, nem para fotografar, né? Eu fui aprendendo sozinho, então tem que dar um tempinho, tem que dar um desconto. Dos 17 publicados, qual que exigiu mais de você? O da Transbrasil, por uma razão, foi o primeiro livro que eu escrevi em que eu era escritor, mas coadjuvante, né? Eu estava escrevendo sobre coisas que eu decidi, que eu participei, que eu implementei, que eu combati, né? Então, muitas vezes eu me peguei num papel esquisito, né? Falo, bom, eu vou falar sobre isso que eu fiz. Eu serei justo, eu serei exagerado.
Estarei puxando demais a sardinha para o meu lado? Será que isso é relevante para outras pessoas? Então teve esse desafio adicional, né? Mas também teve alguns prazeres adicionais, né? Que foi poder falar com conhecimento de causa, inclusive de ter sido testemunha ocular de alguns fatos ali relatados, né? Então, sei lá, estou contando que tal avião chegou tal dia, então como é que eu sei? Porque eu estava a bordo, né? Então, e eu anotei a hora que o trem de pouso tocou na pista, né? Então, tem coisas que, enfim, que você também se beneficia disso. Mas te confesso que essa coisa de escrever uma história que eu ajudei a narrar a história de uma companhia, que eu ajudei a escrever a história, é especialmente desafiador por causa disso, né? Você está falando de si próprio de uma certa maneira em alguns momentos, né? Claro, a história da Transbrasil começa anos antes de eu nascer. A Transbrasil começou em 1956, eu nasci em 64, né? Então a história é muito mais longa até do que eu mesmo, mas teve anos lá que eu era uma pessoa que, enfim, fazia coisas que acabaram entrando para a história da empresa. E esse foi o mais prazeroso para fazer ou teve outro que te deu mais prazer? Esse foi um deles. O do Electra foi incrivelmente prazeroso fazer, né? Por todo o afeto que eu sinto pelo avião. E porque o livro do Electra, eu posso te afirmar que eu passei 30 anos colhendo material para fazer o livro. Há 30 anos atrás eu falei, um dia eu vou fazer um livro sobre o Electra. Então, quando finalmente eu sentei e falei, agora vou fazer, agora chegou a hora de fazer esse livro, eu estava iniciando o encerramento de um ciclo que já tinha 30 anos. Então, essa sensação de que valia a pena ter feito toda aquela pesquisa, guardado material, comprado fotografia, copiado gráfico, entrevistado pessoas ao longo de 3 décadas, né? Esse círculo estava se fechando. Tudo aquilo começou a fazer um sentido adicional, porque eu falei, então tá, né? Por que eu tenho essa informação? Porque 25 anos atrás eu entrevistei a pessoa que me deu essa informação, né? Porque eu comprei essa fotografia, porque eu entrei num leilão e paguei caro para ter essa imagem desse avião nessa companhia e tal. Então, assim, quando o livro ficou pronto, eu senti que eu estava concluindo uma etapa da minha vida, né? Que começou 30 anos atrás. Né? E muitas vezes, quando você faz um investimento de tempo e de grana desse, assim, sem retorno, você fica desafiado, né? Falando, por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu estou gastando essa grana comprando foto de um avião que ninguém mais se liga nele, né? E aí vinha sempre a resposta, porque um dia, Panda, você vai escrever um livro sobre esse avião. E de fato esse dia chegou, ano passado, né? E esse deu muito, muito prazer quando eu finalmente peguei o livro impresso nas mãos, assim, foi uma sensação muito, muito boa. De que valeu a pena, né? Sempre vale, né? Deixar livros é como deixar filhos, né? Sempre vale a pena. Exatamente. Em quantos idiomas os livros? Por enquanto, em 2. Eu publiquei 3 livros que saíram com edições bilíngues, ou seja, o texto em inglês e em português na mesma obra. E o meu primeiro livro eu fiz uma edição dele em inglês e uma edição em português. E por incrível que pareça, a edição em inglês vendeu bem também, assim, né? Que é meu primeiro livro. Esgotou tanto em português quanto em inglês. E eu escrevi em inglês e aí eu dei para um jornalista, né, para um redator que fez o copydesk, que transformou aquele meu inglês na língua de Shakespeare, assim. Mas o bacana é que quando o livro foi resenhado, né, quando ele foi analisado pelas revistas especializadas nos Estados Unidos, ele foi muito bem falado do ponto de vista de inglês, né? Que os caras falaram, apesar do autor ser brasileiro, o texto em inglês é impecável, né? Claro, né? Eu primeiro escrevi em inglês e depois dei para um revisor norte-americano. Mas por que eu digo que eu escrevi em inglês? Porque o texto em inglês é diferente do texto em português. Não são as mesmas informações. Eu não traduzi o português, né? Porque assim, por exemplo, eu escrevi assim, tal avião da Varig, na versão em português. Na versão em inglês era tal avião da Varig, a primeira e mais tradicional empresa aérea brasileira, né? Ou, sei lá, estava falando assim, o avião passou baixinho sobre a praia de Ipanema, na versão em português, né? E na versão em inglês falava, o avião passou baixinho sobre a praia de Ipanema,
uma praia famosa, imortalizada na música Garota de Ipanema de Tom Jobim. Ou seja, eu contextualizei, né? Sim. Eu fiz a versão em inglês contextualizando, colocando informações adicionais. Ou, por exemplo, né, no caso do livro brasileiro, o avião saiu da fábrica da Lockheed em Burbank, Califórnia, Estados Unidos. Isso em português, né? Em inglês, o avião saiu da fábrica da Lockheed em Burbank, Califórnia. Não precisa escrever Estados Unidos. Sim. Enfim, foram textos diferentes. Voltando um pouquinho a falar do livro do Electra, nos últimos anos, acredito até que foi um pouco antes da pandemia, você foi para o Canadá voar num Electra que estava voando lá, é isso? Mas foi bem antes da pandemia. O Electra parou no Brasil em janeiro de 92, como você bem sabe, você estava a bordo do último voo regular, né? Aliás, do último voo especial. Sim. O último voo regular foi num domingo à noite, você voou na segunda-feira de manhã. Né? E aí o Electra parou, eu fiquei órfão completamente, né? Muito, muito triste mesmo. E já comecei a sentir saudade dele naquela ocasião. Em 97, quando eu saí da Transbrasil, eu saí totalmente perdido. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Não fazia a mais pálida ideia do que ia ser meu destino. Eu queria ter continuado na Transbrasil, mas de fato não dava para continuar. Essa é uma outra história que um dia eu conto. E aí eu me dei um ano sabático. Eu falei, já que eu não sei o que eu vou fazer, eu não vou fazer nada, por enquanto. E aí comecei a viajar. E uma das primeiras coisas que eu resolvi me dar de presente para acalmar meu espírito, que estava absolutamente perturbado, né, com a circunstância da saída da Transbrasil, eu falei, quer saber, eu vou me divertir. Então vou fazer duas coisas que eu gosto, fotografar avião e mergulhar. Então passei um ano mergulhando, fazendo scuba diving, né, que é um hobby que na época eu praticava muito, hoje menos, mas enfim. Saí mergulhando aí mundo afora e fotografando aviões mundo afora. E uma das primeiras viagens foi para o Alasca voar no Electra, que naquela ocasião existia uma empresa aérea chamada Revolution, que ainda voava Electra regularmente. Aí eu cheguei lá em Anchorage, cheguei no aeroporto e falei, tudo bom? Eu queria saber para onde o Electra está indo hoje. A mulher do balcão olhou para mim e falou, como assim? Eu falei, para onde vocês têm voo hoje? Ele falou, temos um voo para Sandpoint e outro voo para Dillingham. Falou, qual que sai primeiro? O voo de Dillingham. Então tá bom, então me dá uma passagem. Falou, mas o senhor está indo para Dillingham? Falei, não, estou indo voar de Electra. Tanto faz para onde ele vai. Eu só quero voar no Electra. Ela me olhou, arregalou os olhos e falou, peraí. E desapareceu. Falei, falei alguma coisa que não devia, né? Vou atrair as atenções aqui do FBI, enfim. Dá um minuto, chega uma senhora, assim, mas na época ela tinha uns 57 anos. Falou, o senhor que quer voar de Electra? Falei, sim, senhora. Por quê? Falei, não, eu sou brasileiro, adoro Electra. É? Mas o senhor é brasileiro? Sim. Veio do Brasil? Sim, vim do Brasil aqui para Alasca só para voar de Electra. E por quê? Falei, não, porque é meu avião preferido, é o avião que eu mais amo tal, e ele foi muito na Varig e eu tô com saudade dele. Ele olhou assim, olhou para a mocinha, para a jovem que tinha me atendido originalmente e falou, faz o seguinte, tira o bilhete dele, põe na minha conta, é cortesia nossa, e ele é nosso convidado para voar no Electra. E você quer voar no cockpit, na cabine de comando? Eu falei, claro, se puder. Falou, então, veja com o comandante, acho que é o comandante Tomlinson, fala com ele e ele vai no jump seat do Electra. Olha, deixa eu te dar meu cartão, meu nome é Janice Reeve, eu sou filha do fundador da empresa. Uou! Só isso. E essa história está contada no livro, assim, também. Eu fui na faixa, no Vascão da Gama, assim. Fiz o voo, aliás, 2 voos de Electra, voos inesquecíveis, na cabine do avião. Não tinha uma nuvem no céu, os comandantes, os tripulantes técnicos foram os mais queridos. Pousamos nessa cidade, Dillingham, temperatura 30 abaixo de zero. Nossa. O motor 4 girando, né, porque o Electra não tinha APU. Sim. E não tinha Ground Support Equipment, né, não tinha GSE nessa base. Então, quando o avião fazia escala, eles deixavam o motor 4 girando para fornecer energia para o avião, davam o desembarque, o embarque voltou para Anchorage 40 minutos depois. E eu fiquei Como o tempo que era todo... a configuração dentro dele? Era 2 e 2? Não, ele era 3 e 2, só que ele era um Kombi. Então, praticamente na asa, da asa em diante, era carga. Tá. Então, da asa para trás eram os passageiros, e da asa para frente, até a cabine de comando, era um compartimento de carga. E você tinha que entrar por uma portinhola, assim, que te dava acesso ao departamento, à área de carga, né?
Aí você meio que ia se espremendo lá entre as caixas, os pallets, assim, né? Até chegar no cockpit do avião. E foi fascinante, assim, foi muito legal. Muito legal. Que legal. Mudando um pouco de assunto, né? O que você acha desse cara aqui, ó? Ah, cara, isso é Deus. Bill Evans é o suprassumo, cara. Não dá. Bill Evans é acima do bem e do mal. Ele é um monstro absolutamente sagrado. Eu adoro ele. Eu tenho até uma história de pessoas muito queridas que tiveram no apartamento dele enquanto ele estava se preparando para um show em Nova York nos anos 70. E eles visitaram o Bill Evans. Ele estava há um dia e meio sem comer, sem tomar banho, só tocando piano, sem sair de cima do piano. Assim. E eles voltaram para pegá-lo, para levá-lo para o show. Ele continuava com a mesma roupa, continuava sem comer, debruçado, tocando que nem um maníaco. É um artista magnífico, assim. E eu adoro muito ele, assim, mas muito, muito, muito. Assim, para mim, ele é um dos caras mais cerebrais, mais maravilhosos, mais sensíveis do piano de jazz. Assim. Eu sou louco por ele. E, sobretudo, eu gosto demais daquela música Kind of Blue, né? A primeira música do disco, né? Kind of Blue, que é a So What, né? Não, qual que é? Ficando velho aqui, peraí. Kind of Blue, porque é uma coisa absolutamente econômica, né? Ele é o cara que era capaz de passar mais sentimento com o mínimo de notas possíveis, né? Essa música eu sempre mostro para as pessoas. Quando alguém me pergunta por que eu gosto tanto de jazz, eu uso essa música para mostrar. Eu falo, olha, se você reparar a quantidade de notas que são usadas pelo Bill Evans para narrar, para passar a emoção dele, é uma coisa absolutamente impressionante. Assim, ele toca 3, 4 notas num compasso e diz tudo o que precisa dizer. É para mim a definição mais acabada de elegância que tem. Ele e o Paul Desmond, que é outro músico que eu sou apaixonado, saxofonista, né? De gênero musical você gosta, claro, evidentemente, do jazz, que a gente sabe e viu pela sua reação. Eu vou te falar uma coisa, assim, eu gosto muito de jazz, tá? Mas eu gosto muito de rock, sobretudo um rock que seja menos barulhento, que seja mais melódico, né? Prog rock dos anos 70 eu gosto muito, né? Eu gosto de algumas coisas mais pesadinhas assim também de rock, mas amo os Beatles, por exemplo, amo Stones, eu gosto muito de rock. Como eu nasci em 64, a música da minha adolescência era disco music, e eu adoro disco music, mas assim, não é que eu gosto, eu venero, né? Então assim, quando eu gosto de uma coisa, Rodrigão, eu sou obsessivo, então eu preciso ter tudo dessa coisa. Então eu tenho todos os livros que foram publicados, coleciono todos os discos, os CDs, eu estudo a história dos arranjadores, das gravadoras, dos músicos. Se o cara tocou baixo nessa música, eu quero saber se ele tocou antes. Enfim, eu vou estudando o histórico dessas coisas todas. E eu uso a minha memória, que é totalmente seletiva, para decorar coisas esquisitas, como a letra dessas músicas. Eu sou capaz de fazer uma linha de baixo acompanhando a música. Eu sei na hora que vai ter um riff de trompete, que a guitarrinha lead vai dar uma beliscadinha. E assim, eu tenho 2 ou 3 amigos que acham isso engraçado, e eles põem uma música e ficam pedindo para eu tocar o instrumento invisível, assim, né? Ou fazer um solo, tal. E eu tenho uma memória meio impressionante para essas coisas, e para letra de música também. Mas eu comprei livro de letra, né? Eu gosto muito dos clássicos, dos standards americanos, e na música brasileira eu amo MPB e bossa nova. Então você fala assim, você gosta de bossa nova? Amo. Gosta de música popular brasileira? Amo. Você gosta de João Bosco, de Vinícius de Moraes, de Tom Jobim, de Dick Farney, que é um dos meus preferidos, né? Estou até investindo num projeto pessoal. Estou patrocinando que saia a biografia do Dick Farney, né? Okay. Que é para mim, é o maior cantor de todos os tempos, maior até do que o Frank Sinatra. Que para mim é o segundo maior cantor de todos os tempos é o Frank Sinatra. Primeiro, para mim, é o Dick Farney. E não estou brincando, tá? Eu acho que o Dick Farney é maior que o Sinatra.
Até porque o Sinatra, certa vez, falou que o Dick era melhor do que ele. Mas, enfim, isso é uma outra história. Então, eu gosto muito de música, depois da aviação é minha paixão, mas eu te digo que, assim, o que faz o sangue ferver é uma combinação MPB, jazz, enfim, eu seria injusto se eu pegasse um só. Eu gosto muito de jazz. Jazz, na verdade, foi a primeira música que eu percebi que eu era doente mesmo, apaixonado terminalmente. Eu dei sorte, porque eu comecei a viajar para Nova York e eu vi os gigantes todos vivos. Eu vi ao vivo. Então tem uma coisa que é muito, muito legal. Uma noite eu jantei com o Gil Evans, não com o Bill Evans, Sim. mas com o Gil Evans, que é o produtor do Kind of Blue, né? O cara que produziu Kind of Blue é o Gil Evans. E ele tinha uma banda que tocava num clube de jazz chamado Sweet Basil, que ficava na Sexta Avenida em Nova York, e toda segunda-feira tinha a Gil Evans Big Band, que na verdade era ele mais 8 músicos. E eu cheguei cedo, né? Falei, puta, não posso perder, né? Eu estava uma semana em Nova York e fui basicamente para ouvir música ao vivo, né? Cheguei lá na segunda-feira à noite, entrei no clube assim, fui umas 2 horas antes do primeiro set começar. Ele estava lá sozinho jantando uma sopa na mesa, assim, pá. E eu parei, fiquei olhando, falei, meu Deus do céu, Gil Evans, cara, o cara tá sozinho jantando uma sopa. Eu aguentei uns 5 minutos, daí eu não deu mais, né? Me aproximei e falei, Mr. Evans, boa noite. Olha, só queria dizer que eu vim aqui para ouvir o senhor, é uma honra. Ele me olhou assim e falou, senta aí. Puxa a cadeira. Eu falei, posso? Ele falou, claro. Você já jantou? Eu falei, não, ainda não. Quer jantar? Chama a garçonete aqui, pede qualquer coisa, a gente janta junto e conversa. Eu tô vendo pelo seu inglês, de onde você é? Eu falei, eu sou do Brasil. Do Brasil, que grande música, conhece tal, conheço tal. Você gosta de Ivan Lins? Falei, gosto muito do Ivan Lins. Ivan Lins é um monstro, tal. Aí saímos falando de música, eu comi um tortellini, ele tomou uma sopa de ervilha e eu jantei com o Gil Evans, cara, eu e ele. Aí eu assisti o show e conheci umas figuras importantes assim também, a mesma coisa, ia para Nova York, ficava lá de canto, aí depois do show ia lá puxar conversa, me apresentava, na época não tinha selfie, né? Mas pegava um autógrafozinho no CD e tal, enfim. Então tenho memórias muito, muito vivas assim de ter conhecido esses monstros. Qual a memória mais saudosa que você tem da música, assim, que você foi e assim, fala, puta, meu, esse dia foi insuperável? Olha, eu tenho várias memórias afetivas muito fortes, mas eu provavelmente vou citar uma ou duas passagens de uma namorada que me ensinou a ouvir bossa nova. E a gente namorou um ano de forma muito intensa e um dia ela chegou e falou, não dá mais, quero mais saber. Eu falei, mas como? Não quero mais saber. E eu fiquei, para falar em francês, né, fudido, assim, né? Fui para casa com uma puta de uma dor de cotovelo, assim, arrasado, tal, não sei o quê. E fiquei mal, assim, porque eu era bem apaixonado por ela. E a nossa trilha sonora, né, era a bossa nova. E aí, um mês depois, era um domingo, no fim do dia, assim, eu estava saindo com 2 amigos, estava na portaria do prédio para comer uma pizza, mas ainda estava com uma tremenda dor de cotovelo e tal. E na hora que eu fui abrir o portão, eu olhei na calçada, ela estava lá parada, assim. Falei, ué, o que você está fazendo aqui? Ela falou, não, eu queria conversar. E aí os amigos já perceberam, já vazaram, ela entrou em casa, a gente retomou o namoro, e no dia seguinte ela me deu uma fita cassete, coisa da época, né? Que foi uma declaração de amor de 90 minutos. Ela gravou uma seleção de bossa nova em que uma música encadeava na outra, que eram todas declarações de amor ou pedidos de desculpa, né? Era uma declaração de amor usando a voz de vários músicos de bossa nova. Então esse é um momento que eu vou guardar para sempre. É uma mulher muito, muito interessante até hoje, mas hoje ela é uma executiva bem importante aí de publicidade e tal. Mas foi uma querida namorada e a bossa nova era a nossa música, assim, foi bem legal. Bossa nova, eu gosto bastante. Muito. Para você se acalmar, o que você ouve? Eu ouço Bill Evans mesmo, eu ouço Paul Desmond, que é um cara que eu
amo, assim, muito, tanto que meu primeiro filho quase chamou Paul, em homenagem ao Paul Desmond, né, porque eu realmente acho ele um músico muito lírico, muito especial. E basicamente são esses dois caras, assim. Eu gosto muito do Bill Evans mesmo, assim. É engraçado você ter escolhido esse disco, assim, porque eu acho que ele tem muita classe, assim. Eu acho que ele tem um poder de concisão, que é uma coisa muito impressionante. E claro, né? Ele brilha muito nos solos, assim. E quando eu estou numa pegada mais romântica, eu ouço o Dick Farney, porque para mim ele é um cara absolutamente incrível, tanto como cantor, como pianista, né? Pianista de jazz, ele era as pessoas não lembram dele, aliás, não lembram dele nem como cantor, né? O Brasil joga fora a memória dos seus grandes, né? Por isso que eu estou tentando patrocinar aí essa biografia. Mas o Dick Farney era um cara absolutamente soberbo, tanto como intérprete, cantor, como pianista, né? Ele era um pianista de jazz absolutamente hiperdotado, assim, né? Um virtuoso no instrumento mesmo. Eu ouço bastante Dick Farney, tenho ouvido bastante, até porque, pelo fato de eu ter me aproximado da família, eu estou tendo acesso aos bootlegs, às gravações pessoais, tal, e tem joias, coisas incríveis, né? Que só a família ouviu, só a família gravou, tal. Então é um privilégio, assim. E tem material não lançado dele, não? Muito. Que joia, hein? Tem joias, enfim, tem coisas dele tocando em casa, assim, gravações dele dando risada, barulho de copo de uísque e tal, e ele moendo no piano, assim, solos. Enfim, eu tô bem apaixonado. Eu sempre fui apaixonado pelo Dick, né? Sempre. E infelizmente nunca vi ele ao vivo, né? Mas tive uma passagem com o irmão dele, com o Sil Farney, né? Foi uma coisa muito saborosa, mas é uma história meio longa, assim, enfim, mas foi muito encantador, assim, né? E o privilégio de conviver agora com a sobrinha dele, né, com a Mariângela Toledo, né, que me conta as histórias desse cara que é um herói para mim, né? E eu vou na casa dela e ela fala, não, senta aqui na poltrona do tio Dick, né? E eu fico todo arrepiado, né? Eu sento na sala, ela faz questão que eu sente na poltrona que foi do tio dela. Que Eu falo, privilégio. gente, eu tô sentado nessa poltroninha Chesterfield aqui, que era do próprio Dick Farney, não acredito. É muito legal. Puta Música é uma privilégio. paixão. Música é Sim. uma paixão. Não tem Sim. como, assim. Qual foi o A show vida... mais memorável que você foi? São alguns. De rock foi o Dire Straits lançando o Brothers in Arms em Um fantástico trabalho. 1985, em Seattle, nos Estados Unidos. Foi uma coisa fora assombrosa, foi uma coisa inacreditável. Eu vi o famoso show em que o João Gilberto volta a tocar com o Tom Jobim, foi uma coisa também totalmente inesquecível, foi no Palace, né, em São Paulo. Sim. Foi uma coisa muito arrepiante. Eu vi um show do Dave Brubeck, que sempre foi um grande herói para mim, né? Um cara que eu amo, né? Até porque ele, enfim, formava o quarteto junto com o Paul Desmond. E eu peguei um avião, fui para Nova York para ver ele. Foi um dos últimos shows da vida dele. Foi uma coisa inesquecível também, inclusive porque eu peguei o avião e fui lá para ver o show. E vi um show que eu não consigo esquecer e nunca vou conseguir esquecer, porque é um show de dois músicos que eu amo muito. Cada um deles, eles tocaram juntos, que também foi outra coisa surpreendente, mas são músicos que pouca gente conhece no Brasil. Um é um trompetista chamado Tom Brown, e o outro é um saxofonista chamado Ronnie Loss, que é o irmão do Hubert Loss, que é um músico flautista de jazz mais conhecido. Mas os dois se apresentaram num clube pequenininho, na cidade de Annapolis, em Maryland, nos Estados Unidos, e quando eu vi que os dois iam tocar juntos, eu peguei um avião e fui para lá só para ver o show. Assim. E quando eu cheguei lá, eu era o único cara na plateia que não era afro-americano. Uou! O clube inteiro era de afro-americanos. Eu sentei numa mesa com um casal, eles olharam para mim, acharam graça, falaram, de onde você é? Eu falei, eu sou do Brasil. O que você está fazendo aqui? Eu falei, eu amo esses dois, eu amo esses caras. Ele falou, sério? Vocês ouvem esses dois no Brasil? Eu falei, não é muito comum, tal, mas
Eu gosto muito deles. E aí começou o show e eu comecei a chorar na primeira música, assim, e realmente eu gosto muito desses caras, gosto mesmo desses caras, né? E eu comecei a chorar e vi o show inteiro chorando, assim, porque a música realmente me tira do sério, né? O meu lado italiano aflora. E eu vi o show inteiro às lágrimas, aos prantos, assim, né? E quando terminou o show e acendeu a luz, o casal olhou para mim e falou: Man, você gosta mesmo deles, hein? E aí começaram a rir. Eu falei, I told you so. Eu falei, eu te falei que eu gostava deles. Sim. Falaram, não, mas é impressionante, cara. Você chorou quase que o show inteiro. Eu estava aqui comentando com a minha esposa, como é que pode? Eu falei, então, mas eu te falei que eu gosto deles. Ah, mas gosta a ponto de chorar o show inteiro? Eu falei, cara, eu ouço esses dois há mais de 30 anos. Nunca achei que eu ia vê-los ao vivo. E, sobretudo, os dois juntos. Eu tenho os discos, eu tenho a discografia completa dos dois. Mas você põe os dois no mesmo palco, um tocando os grandes hits do outro, né? Cara, e eu, por sorte, peguei meu iPhone e gravei algumas partes desse show, e para mim essas gravações são tesouros. Assim, Quando que coisas foi que... esse show? Foi em 2013, na cidade de 2013. Anápolis. No fim do mundo, cara. Tipo, peguei um avião, pousei em Baltimore, aluguei um carro, saí correndo pela estrada, calculando se ia dar tempo de chegar antes do show. Cheguei 10 minutos antes do show começar, assim, larguei o carro no Oh, meio da rua. Assim, foi um épico, cara. Foi uma coisa, foi uma coisa incrível para ver esses caras. E não me arrependo, não me arrependo, assim, é um show inesquecível. Mas tem muitos. Teve um Pat Metheny no Brasil que foi uma coisa espetacular. Teve um Marcus Miller também, que é outro músico que eu amo, que é, fez um show magnífico no Bourbon Street de São Paulo. E o João Bosco, né? O João Bosco, a gente é amigo. Então, eu aí sou muito privilegiado, porque o João, quando ele está em São Paulo, ele me chama. Fala, Panda, vem para cá, vamos ver o show aí, Panda. E eu vou antes, e ele me põe dentro do camarim, e eu, a Ângela, a mulher dele, ele e tal, ele descalço, de bermuda, assim, ele fala, aí, Panda, vamos esquentar. O que você quer que eu faça aqui para esquentar o gogó? Fala, João, sei lá, tá contigo aí. Então eu vou fazer aqui um babaçu com Brubeck. E toca e eu sentado assim. Ele de bermuda, descalço, eu sentado a 1 metro dele, e eu fico me beliscando, falando assim, Panda, isso não pode estar acontecendo. João Bosco está tocando violão para você, Panda, no camarim, e você é o único que está ouvindo isso. Aí ele termina e fala, gostou? Tá vendo esse acorde aqui? Isso aqui não é puro Brubeck? Aí eu olho para ele e falo, João. É. Então, o que você quer agora? Fala, faz um bala com bala aí, vai, só para esquentar. Boa, pau. pau. Então, aí, quando eu vou pro show, eu já vi 1 hora de João Bosco esquentando a garganta e dedilhando. Eu falo, caramba, cara, que sujeitinho de sorte que eu sou, hein? Que privilégio, né? E a gente virou amigos. Então, e o João Bosco já era meu herói, assim, eu acho ele um dos monstros da música brasileira. Bem antes de conhecer ele, me transformar em amigo dele. Assim, amigo pessoal mesmo. A gente, às vezes, quando se encontra aí numa quebrada, a gente viaja junto, vai jantar junto, enfim. E ele é um monstro, né? Ele e o Aldir Blanc, né? Eles são responsáveis por algumas das músicas mais incríveis do mundo. E outra coisa que eu tive muita sorte também na música foi de ter conhecido a Elis Regina, que para mim é a maior cantora de todos os tempos. Oh. E com 7 anos de idade, meu pai trabalhava na televisão, e um dia ele falou, filho, quer vir assistir a gravação do jornal? Eu falei, eu quero. E a gente foi para a TV Record, onde meu pai apresentava o jornal. Uhum. E aí, quando a gente entrou no estúdio, né, que meu pai ia fazer a maquiagem, tá sentada a Elis Regina, assim. E eu já brequei com as 4 patas, assim, né? Já brequei, já congelei, né? Você já E eu lembro, sabia quem era ela? pra caralho, eu sabia quem era Elis Regina com 4 anos de idade, eu já cantava as músicas dela. Porque minhas tias, Oh. que eram super ligadas em música, elas me mostraram Chico Buarque, Elis Regina, enfim, todos os grandes da MPB, Milton Nascimento, Gil, essa turma já cantava, já conhecia as músicas desde os 4, 5 anos de idade, né? Os primeiros festivais da canção da Record, tal, eu participava Sim. ativamente, enfim. Então, aí eu vi que era ela, travei, né? Ela falou, vem cá. Aí falou, Jomir, quem que é esse gurizinho lindo, teu filho? Falou, Elis. Vem aqui, senta no colo da tia. Eu fui lá meio travado, assim, então sentei no colo dela, ela foi lá, me pegou pelo rosto e tascou um beijão, assim. E Nossa. eu peguei e falei, caramba, meu, tô no colo da Elis Regina, ela tá me dando um beijo, né? Enfim, é muito privilégio, cara. Eu vou contando essas histórias, eu vou falando, como
como é que é possível isso, né? E depois eu cresci para amar tanto ela, assim, amar ela e considerar ela a maior cantora de todos os tempos, a maior Sem dúvida. intérprete de todos os tempos. E aí você para e pensa assim, nessa combinação que nunca mais vai se repetir, que é a voz da Elis, os arranjos do César Camargo Mariano e as composições de Aldir Blanc e João Bosco, cara. Não dá, né? Assim, você fala, é a tempestade mais absolutamente perfeita. Se houve Cobra Criada no Festival de Montreux, cara, é o maior aplauso da história do festival, é a versão de Cobra Criada da Elis Regina. São 11 minutos de aplauso ao final da Sim, música. sim. Você fala, como é que pode, né, cara? Como é que pode uma música ser tão boa, tão bem construída, tão bem tocada, tão bem interpretada? Luizão no baixo, César Camargo Mariano. A introdução daquela música assim, é a síntese perfeita do que é o swing brasileiro, do que é Exato. a ginga brasileira. Aquela introdução, assim, aquilo é funk antes do funk nascer. Coisa extraordinária, cara. E aí a Elis entra e rasga, né? Rasga, engole o festival. Com licença, Claudio Nobres, né? Com licença, assim, pega o festival para ela, põe no bolso, assim, né? Sim, 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 E aí, fantástico. enfim, você vai elencando, né? Por exemplo, a Transversal do Tempo, né? Você ouve essa música num fone de ouvido, apaga a luz, né? A interpretação de Elis, que virou o nome do show também, o nome do disco, né? Transversal do Tempo. As coisas que eu sei de mim são como pivetes perdidos na cidade, né? Enfim, cara, é, é, assim, a qualidade da poética, né? Da lírica, Sim, das letras, assim, socorro, cara, assim, é o que me faz continuar vivo num mundo de mediocridade, né? Porque hoje em dia a gente sem vive num dúvida. planeta de mediocridade. Assim. Tudo é medíocre, tudo é passageiro, tudo é leviano. E quando eu me farto desse ambiente tóxico que a gente vive, eu volto para Elis Regina, volto para o Dick Farney, volto para o Bill Evans, volto para essas pessoas que me recarregam as energias. Aí você fala, Não, Panda, que elitista, que puta chato, então morre de uma vez. Pode ser, mas vai morrer feliz. eu me acostumei com coisa boa, cara. Sim, Eu sou de uma sim. geração que tudo tinha mais qualidade. Apesar do canal se chamar Rock Aviation, a Aham, gente tem espaço para boa música, né? uhum. E eu tenho uma filha, ela tem 11 anos, Maria Luísa, e ela ama Elis Regina. E Que assim, show. não foi eu que introduzi a Elis Regina no set list dela. Não, ela começou a ouvir e ela começou a tomar gosto. E É, hoje ela cantarola a música da Elis Regina para cima e para baixo. E eu acho isso incrível. Eu falo, cara, ainda bem, eu não errei. Pelo menos nisso, pelo menos nisso eu não errei. Eu não que errei. legal, meu. Que legal. Cara, é assim, hoje em dia, que nem você falou, com a mediocridade que a gente está vivendo e tal e coisa, você vê uma menina com 11 anos cantando Elis Regina, pô, eu sou um privilegiado. É mesmo. Sabe por quê? Porque assim, eu sou um cara cuja formação, assim, cultural, ela foi mais humanística, assim. Começou com meu avô e começou com as minhas tias, que são pessoas de esquerda, que são pessoas culturalmente muito profundas, né? Elas são pessoas, são todas professoras universitárias, com PhD. Tem uma tia que é PhD na Sorbonne, em Paris, com tese defendida lá. Gente que estudou. A gente, assim, eles não têm muita grana, mas e daí? Né? Grana é só uma questão, mas eles têm muita cultura, Exatamente. uma formação muito sólida. E elas ajudaram na minha formação. Essa questão musical vem praticamente toda delas, assim, nessa coisa da pluralidade, de ter uma visão mais humanística de um mundo, tal. Porque eu acho que no fundo é a cultura, né, e a sensibilidade cultural que nos separa das bestas, né, dos animais, né? A gente precisa da cultura Exatamente. para não virar um tigre, né, para não virar um bicho que só pensa em dinheiro, né? E, Exatamente. e assim, é muito, assim, é muito prazeroso, é muito reconfortante você ouvir uma história como a da Maria Luísa, né? Você fala assim, pô, então ainda tem esperança, né? Existe alguma coisa mais do que funk pesadão na cabeça da moçada? E não é uma questão de saudosismo. Eu acho que assim, a gente tem que respeitar
todos os movimentos musicais, culturais, mas, enfim, você não vai comparar a música que era feita nos anos 70, 60, 50 com esse sertanejo universitário, que é uma praga auditiva, né? Que é uma tranqueira absoluta. Ou esse Sim, funk pancadão, né? Pelo amor de Deus, sim, né, cara? exatamente. Assim, a gente respeita a diferença, mas não dá para falar que é igual. Pelo amor de Eu Deus. tive a sorte do meu pai ter sido um pé de valsa, né? Como chamavam antigamente. Meu pai adorava dançar e ele ouvia muito Ray Conniff. Claro. Ele, O meu ele também. adorava. Ele adorava Ray Conniff. E isso, e assim, eu e meus irmãos, a gente gosta bastante, porque, claro, pô, teu pai tá ouvindo todo final de semana em casa, e você toma gosto. E não só Ray Conniff, ele gostava muito de Bee Gees, gostava de Simon Garfunkel, enfim, ele, pô, um Elton John, um excelente gosto musical. E isso foi nos doutrinando, né? Isso foi nos doutrinando para não cair. Enfim, naquela época, o que a gente achava de pior era o pagode, mas a gente nem Sim. sabia o que estava por vir, né? Exatamente. Que saudade do pagode e do axé, né? Exatamente, que saudade do pagode e do axé, porque, pô, tá difícil, tá Tá muito complicado, difícil. né? Tá complicado. E, e é o que a gente faz aqui com eles. Aqui tem a João Pedro, tem a Maria Luísa, tem a Carol, que já está com 23 anos e tal, mas o João Pedro e a Maria Luísa, que são os mais novos, eles escutam boa música, entendeu? O João Pedro gosta de rock, já gosta de um rock mais pesado e tal, uma coisa mais pesadinha, mas tá no bom caminho, entendeu? Isso vai muito da educação que a gente promove para eles, né? Sim. Então, se você ouve, perdão da palavra, se você ouve merda, você só vai produzir merda. Então, Mas olha que coisa engraçada, né? Eu pus a mesma música para os meus dois filhos e eles desenvolveram gostos musicais totalmente diferentes. O meu filho mais velho, ele é um cara que realmente só ouve hip hop e o funk norte-americano, assim, rap, tá? Ele raramente ele consegue sair desses gêneros e falar, não, essa música é legal. O mais novo, né, que é um cara que certamente tem um pouquinho mais de sensibilidade artística, ele é um cara que, assim, com 4 anos de idade, ele chegava para mim e falava assim, pai, põe música do Rio de Janeiro. olha. E era o nome que ele dava para tudo que fosse música de MPB, João Bosco, Vinícius, Toquinho. Então, se tinha uma pegada de samba, ele, na cabecinha dele, aquilo era a música do Rio de Janeiro. Porque umas 2 vezes a gente foi para casa do João Bosco, ele estava junto, e ficou essa coisa desse tipo de música ser associada ao que se escutava no Rio de Janeiro. E outro dia ele fez uma playlist e me deu de presente, assim, ele fez músicas do Rio de Janeiro, em que ele fez uma playlist de grandes sucessos da MPB. Então, é legal, é isso aí, é um pouquinho o que a gente planta. E também você falou, meu pai era fanático pelo Ray Conniff, né? E por algumas das big bands da época, né? E, na verdade, a primeira música que eu lembro de ter ouvido, que eu esqueci de falar e preciso dar o devido crédito, são as big bands da era do Glenn Miller, aquelas big bands da Segunda Guerra Mundial, dos anos 40 e tal. Então, eu até hoje gosto desse tipo de música, gosto mesmo, todos aqueles standards, né? De Stardust, Pennsylvania 65000, enfim, todos aqueles clássicos das big bands eu ouço com prazer, e acho que vem daí minha apreciação pela música instrumental, né? De achar que música só com instrumento, que muitas vezes é o jazz, né? Tem valor. Sim. O fato de ser filho do Joel Mir, você acha que te abriu portas? Abriu. O meu primeiro emprego foi um estágio numa agência de propaganda, e ele foi lá pessoalmente pedir para o dono da agência um estágio, e ele, sendo quem era, o dono da agência, falou, claro, Jamiro, você pode começar amanhã. E, na verdade, eu comecei e fiquei 5 anos nessa agência, Alcântara Machado Pericinoto, e essa pessoa é o saudoso, inesquecível Alex Pericinoto. Então,
sob esse aspecto, abriu portas. Mas também tem o contrário, né? Muitas barreiras interpostas por gente que falava, não, você está pensando o quê? Só porque você é filho do homem você vai ter moleza aqui? Então tome aqui, pode carregar uma pedra e mascar caco de vidro. Então teve um pouquinho dos dois. Agora, isso levando em consideração que eu não abracei a mesma profissão dele. Para o meu irmão, que é jornalista, foi até bem pior. Eu imagino. Para o meu irmão foi mais exigente, assim. Muito Bem mais que comparação. ele seguiu o viés esportivo, né? Sim. Ele seguiu o viés esportivo. O Mauro começou, na verdade, escrevendo sobre música, porque ele é fanático por música também, mas ele é um cara muito mais pop rock do que eu sou. Tá. Né? E ele é pop rock mesmo. Assim. O Mauro é um cara que pegou em cheio aquela fase do U2, daquelas bandas inglesas, do Renascimento inglês, né? Pós-disco, né? Anos 80. E enquanto ele foi para esse lado do rock, do pop, eu fui para o jazz e bossa nova e MPB. Mas, por exemplo, eu não falei muito de rock, né? Mas eu gosto muito. As minhas bandas preferidas são Emerson, Lake and Palmer, Triumvirat, que é um rock alemão que eu adoro, que é um rock progressivo, né? Gosto muito de Genesis, adoro Elton John, que é quase pop, né? Elton John é Elton John. Sim. É muito único, assim. Enfim, gosto dos Beatles cada vez mais. Cada vez mais eu ouço Beatles com apreciação e com emoção. Gosto muito também, já fui em show deles, enfim, eu gosto muito, acho que os Stones têm um tremendo de um valor também. Tem algumas músicas dele que eu acho que são emblemáticas. Satisfaction, para mim, é um hino, não é uma música. Assim. Sim. Tive a oportunidade de ir no primeiro show que eles fizeram no Brasil, no Pacaembu. Eu fui. Você foi? Fui. Um show que caiu o mundo antes do show deles. Sim. Eu estava lá na arquibancada, cara. Eu também. A água jorrava assim, ó, parecia uma cachoeira. Só que eu falei assim, eu não arredo o pé daqui se eu não ver os caras. Não, eu estava até preocupado deles serem eletrocutados, assim, de tanta água que tinha, assim. Eu estava lá. Foi muito bom. Que show, que show. Que show. Wanda, voltando um pouco para a aviação, e agora já para a gente ir tomando o caminho do encerramento do nosso bate-papo, como você analisa hoje a aviação brasileira? O que pode ser melhorado? O que deve ser melhorado? E se você assim acha que abrir a aviação nacional para empresas estrangeiras é salutar? Vamos lá, né? A aviação brasileira, por mais que se diga em contrário, é uma das melhores do mundo, tá? Tá falando uma pessoa que trabalha na indústria, que já conheceu 116 países, já viajei bastante. Viajei em 202 companhias aéreas em 2.500 voos. Então, estou falando de um negócio que mais ou menos eu entendo um pouquinho, até porque eu trabalho com isso, mas eu estudo esse assunto. Então, a aviação comercial brasileira é muito boa, é muito profissional. O problema da aviação comercial no Brasil é que ela não se desenvolve mais porque a economia brasileira vem patinando nas últimas décadas, sequestrada pelos descalabros políticos, né? A economia brasileira ela sofre porque ela está aí refém de uma classe política de terceira classe e de um país que tem uma jovem e claudicante democracia, no nosso caso, né? Nós somos um povo de bananas, no fundo, me desculpe a expressão, porque a gente deveria exigir muito mais daqueles que a gente colocou no poder. A gente deveria ter uma democracia que já deveria há muito ter sido renovada e retrabalhada, enfim, que expurgasse os maus elementos, né? Porque eu penso o seguinte, né? Se tem um cara que é um banana que foi eleito, a gente tem milhões de bananas que o elegeram também, né? Então não dá para falar que as mazelas do Brasil estão circunscritas à nossa classe política. As mazelas do Brasil, na verdade, nascem da grande mazela, que é o povo sem cultura, sem estudo, né? Mantido na escuridão da ignorância, justamente por essa classe política que usa o povo como massa de manobra. E a gente, eleição após eleição,
acaba escolhendo o menos pior e nunca um bom candidato, né? A gente escolhe Exato. por exclusão, né? Tu fala, na falta de algo melhor, vou votar nesse aqui. E isso é algo que é revoltante, né? A gente deveria tentar fazer mais e melhor, né, dessas decisões. Bom, por que eu estou falando isso? Porque, no fundo, a aviação brasileira sofre por uma combinação que é a anemia política, né? Os últimos anos têm sido especialmente desafiadores, mas também por um Estado brasileiro que teima em enxergar na aviação um clube de privilegiados e trata a aviação como se fosse um mal necessário. Poxa, num país que não tem estradas, que não tem ferrovias, que não tem hidrovias, o avião é um elemento de integração nacional. As companhias aéreas brasileiras deveriam ser muito mais cuidadas, protegidas e afagadas, porque elas, na prática, integram um país que é maior do que a Europa continental. Então, assim, eu não estou pedindo nada assim, eu não estou pedindo que o Estado brasileiro enxergue a aviação com olhos muito diferentes no sentido de conceder às empresas aéreas privilégios. Eu só peço que o Estado brasileiro tenha um pouquinho de misericórdia, um pouquinho de visão de longo prazo e, por exemplo, rebaixe o preço dos combustíveis para a média mundial. As companhias aéreas brasileiras pagam o combustível mais caro do mundo. E você sabe como está caro o preço dos combustíveis. Sim. Então, o preço elevado do combustível, que é quase 40% da despesa de uma companhia aérea, é um garrote que faz com que ela não cresça, sim, né? Porque tem um custo altíssimo, que é o custo de combustível, né? E pior ainda, que ela não consiga oferecer tarifas mais baratas, porque toda companhia aérea sabe, se você cobrasse R$100 para voar de São Paulo para o Rio de Janeiro, você ia precisar de 500 aviões por dia, né? Então, aí eu respondo uma das suas perguntas. Não adianta abrir a aviação para companhias aéreas internacionais por uma simples razão, porque qualquer empresa aérea internacional que vier para o Brasil vai se deparar com essa combinação tóxica, que é o combustível mais caro do mundo, falhas flagrantes, atávicas, brutais na infraestrutura que encarecem sobremaneira os custos das companhias aéreas. Né? Então, você pode colocar aqui a Lufthansa, Singapore, American Airlines, sim, elas vão continuar com o terminal acanhado, com o sargento da torre que não fala inglês direito, com o sistema de tráfego aéreo que usa o radar dos anos 70, vai continuar com essa combinação tóxica, né? Que é falta de recurso, falta de preparo e falta de coisas que são absolutamente básicas para esse negócio funcionar. E, finalmente, você tem uma carga tributária absurda, bizantina, muitas vezes injusta, né? E que, infelizmente, é controlada em muitos casos pelos governos estaduais que usam os tributos como massa de manobra política, enfim, como instrumento que está a serviço dos próprios interesses e não da comunidade a que eles juraram servir como servidores públicos. Cara, então, com tudo isso, eu acho que a aviação brasileira faz muito mais do que seria possível. São heróis os executivos que estão à frente das nossas companhias e que eles, a despeito de todas essas dificuldades, aos trancos e barrancos, conseguem fazer um ótimo serviço. Ah, mas voar no Brasil é muito caro. Pelas razões que eu acabei de expor. Exatamente. Então eu vou trazer uma companhia aérea e vai aumentar a competição? Vai aumentar a competição, mas não vai reduzir o custo. Porque empresa nenhuma pode baixar o custo quando você tem o combustível mais caro do mundo, quando você tem uma infraestrutura que atrapalha teu negócio. Né? Assim, só o fato da infraestrutura ser deficiente, arcaica, mal conduzida, etc. Rodrigão, assim, se eu te contar quanto isso encarece no dia a dia das companhias aéreas, você vai ficar abismado. Imagino. Então, assim, as companhias aéreas são vítimas de um Brasil que não funciona. E como eu digo, não cito ninguém, estou citando a mim mesmo, é o país mais desperdiçado do mundo. Ele é um país rico em recursos e miserável em decisões. As nossas decisões são sempre miseráveis no sentido mais amplo. E não é de 10, 15 anos para cá, não. Isso já vem há muito tempo. Vem há 500 anos. Há muitos anos, né? Vem há 500 anos. Então, assim, acho injusto dizer que é o governo militar que desgraçou o Brasil, acho injusto dizer que é a democracia que desgraçou o Brasil. Assim, o Brasil é um país desgraçado, no sentido amplo da palavra, desde que se formou como nação, como colônia inicialmente, né? Sim. Enfim, pegar o máximo que você puder e voltar para a matriz. Esse pensamento permanece até hoje. Infelizmente, né? Infelizmente.
Uma vez minha filha me perguntou, pai, como a gente consegue mudar a situação do Brasil? Eu falei para ela assim, eu vejo só uma solução, investir em educação. Ah, mas aí vai faltar na segurança, vai faltar na saúde. Fala assim, a partir do momento que você investe na educação, você tem tudo. Você não vai precisar ter muito trabalho com segurança, porque estão todos bem instruídos. Você não vai ter problemas de saúde, porque não vai lhe faltar médicos nem recursos. Então, assim, o que tira o país da lama é a educação. E não é assim, e é a longuíssimo prazo, né? E é a longuíssimo prazo. Eu acredito que se a gente começar a investir em educação, hoje, quem vai colher os frutos desse investimento serão os meus netos, talvez os meus bisnetos. Mas aí, sim, eles vão recolher os frutos, né? Nós não veremos isso. Eu, você, provavelmente meus filhos também não verão isso aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Panda, eu vou deixar na descrição do episódio os links para a loja, para quem quiser comprar seus livros, o link do seu canal, que é um baita canal, recomendo, hein? Panda Aviation. Tem cada live lá, tem cada matéria, tem cada vídeo do Electra que vocês vão, pirar. Queria agradecer demais você ter aceitado esse convite, o seu gesto, a sua delicadeza em ter participado aqui do episódio de 1 ano do Rock Aviation. Vou pedir para a galera aí dar uma força para o canal, se inscrevendo, deixando o seu like, comentando aí o que acharam da entrevista, o que ficou faltando, o que poderia ter mudado, dica, sugestão. A gente aceita tudo aqui, desde que mantenha-se o respeito, é claro, né? Porque hoje em dia a coisa está tão complicada. Panda, quero agradecer demais a tua entrevista aqui no Papos da Aviação. E muito obrigado, cara. E espero vê-lo novamente aqui no canal. Obrigado, Rodrigão. Valeu, foi um prazer. Eu sei que eu falo muito, né? Mas foi muito legal estar com você. Você é um host muito simpático, muito querido, faz muito bem seu trabalho. Parabéns por 1 ano do canal, que ele voe cada vez mais alto. E aí, tamo junto.